Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Você está feliz que você está aqui na casa do Senhor? Amém. Glória a Deus, né? Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Josué 6, capítulo bastante conhecido. Hoje nós vamos sair daqui cheios da graça do Senhor, amém? Que você possa abrir o seu coração, para que essa palavra possa falar profundamente com você nessa noite, amém? Todos acharam? Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim farei por 6 dias. Versículo 10. Josué dera esta ordem ao povo: não griteis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. 15. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. 20. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade. Amém? Nós sabemos que essa palavra é uma palavra bastante conhecida. Aqui fala sobre as muralhas de Jericó. Uma cidade fortemente cercada, né? Ninguém entrava e ninguém saía. E essa fortaleza, vamos dizer assim, era uma fortaleza aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus era uma fortaleza fraca. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem todo o poder. Para Deus não há impossível, né? Para Deus não há aquilo que não resista. Não, Ele é o dono de todas as coisas. Então, aos olhos humanos, aquilo era sim uma fortaleza. Mas, para complementar, se você puder abrir a sua Bíblia em Josué 1, nós vamos ler até o 9, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, prepara-te agora a atravessar esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés: eu já vos dei todo lugar que pisares com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei os dias da tua vida. Assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu povo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nela está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenha medos e nem te assustes,
porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aqui em Josué 1, começa as promessas do Senhor para a vida de Josué. Aqui começa-se uma nova aliança com Josué. Nesse momento, Josué então perde a sua referência, que era seu líder, Moisés. Então, a partir daquele momento, então, Deus diz assim: Josué, acorda, porque agora é você quem vai tomar conta desse povo. E aqui nesse primeiro capítulo, o que Deus colocou assim profundamente no meu coração, a primeira muralha que Josué teve que enfrentar, ele teve que atravessar o Jordão. Essa foi a primeira muralha. Quantas muralhas nós enfrentamos todos os dias? Quantas muralhas intransponíveis nós temos que vencer? E aqui então começa a primeira muralha, o primeiro desafio que Josué teve que enfrentar. Por quê? Porque ele tinha que atravessar esse rio para conduzir todo aquele povo. E que Deus então dá o quê? Uma promessa. Deus então começa a dar o quê? Deus aqui então nesse texto, além de Deus dar promessa, Deus também dá estratégia. Fala: Josué, se você confiar em mim, se você crer em mim, tudo que você fizer prosperará. Onde você colocar a planta dos seus pés, você será bem sucedido. Então, a partir do capítulo 1, Deus então começa a revelar a Josué as promessas que o Senhor tem por todo aquele povo. Era uma promessa que vinha antes sobre a vida de Moisés. Mas nesse momento então, Moisés então morre. E Josué então é o seu sucessor, né? Que todos sabem que Josué é o sucessor de Moisés. Então coube a Josué a liderar todo aquele povo. E vamos dizer assim, que o primeiro obstáculo foi o Rio Jordão. E Deus então dá estratégia para que ele passe naquele rio, que é uma estratégia totalmente diferente. Porque quando a gente vê no tempo de Moisés, lá é para Moisés no começo, quando Moisés tira o povo do Egito, é uma grande muralha que Moisés teve que enfrentar também. Passar o mar vermelho. Você entende como Deus monta as suas estratégias? Deus poderia, quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, você é o escolhido para libertar o meu povo daquela escravidão. E a gente sabe toda a história, quando Moisés fala para o Senhor: Senhor, eu não tenho capacidade, papai, e Deus coloca o irmão dele. Mas o que eu quero compartilhar é que Deus, Ele faz situações. Ele poderia falar assim: Moisés, você vai lá, fala com o faraó, que é para ele libertar meu povo, ele tem que deixar meu povo embora. Mas não foi assim. Porque Deus, Ele começa com estratégias. Deus, para Ele começar a movimentar na nossa vida, Deus é estratégia. E foi fácil aquele povo sair daquele Egito? Não. Sabe quantas muralhas aquele povo teve que enfrentar antes de sair daquele Egito para chegar no Mar Vermelho? Aquele povo, ele teve que enfrentar 10 muralhas, que foram as pragas. Então Deus podia simplesmente falar assim: você chega lá, fala para Faraó: Faraó, o Senhor ordenou que você liberte o meu povo. Mas não foi assim. E Deus poderia fazer? Deus poderia, porque Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Ele faz, Ele desfaz, Ele age da maneira que Ele quiser. Deus, Ele opera do jeito que Ele deseja. Mas Deus, Ele faz situações para nós entendermos que a nossa dependência está nele. Deus, Ele faz situações para nós crermos que Ele pode todas as coisas. Deus opera sobre situações para nós entendermos que não é com a força do nosso braço, mas com a força do braço dEle. Então começa essa história lá de trás. E aí chega em Josué. E aí quando o povo consegue sair daquele Egito, tem um grande mar na sua frente. Tem uma grande muralha na sua frente. E às vezes quando a gente olha assim, você consegue imaginar uma multidão que está tentando escapar de soldados para não serem mortos, e na sua frente tem um grande mar, e você não sabe como
que vai acontecer para você não ser morto? A gente olhando assim nos olhos humanos, mas Deus já tinha uma estratégia para aquele povo conseguisse escapar daquele lugar. E eles atravessaram o mar a seco. Deus abriu as portas, Deus dividiu aquele mar e o povo passou. E agora quando nós chegamos aqui em Josué, Josué então enfrenta um outro obstáculo, uma outra muralha, atravessar o rio Jordão. E Deus também deu estratégias, onde o povo, onde os sacerdotes foram com a arca, ficaram no meio, a água parou e o povo atravessou. Porque aqui, quando a gente lê no primeiro capítulo, Deus estava dando uma promessa, apenas crer. E aquele povo creu. E para nós conseguirmos derrubar as nossas muralhas, que muitas vezes, no nosso ver, muralhas intransponíveis, nós precisamos acreditar no poder de Deus. Isso chama-se fé. E aqui a gente vê que Deus então fala para Josué: apenas creia, tenha fé, confie em mim, eu sou o teu Deus. E Josué creu, Josué confiou, e eles atravessaram o Jordão. E aí então, quando nós vamos para o capítulo 6, aí Deus então diz o quê? Que entregaria aquela cidade nas mãos dele. Josué creu na promessa do Senhor, como já começou do capítulo 1. Ele creu, ele confiou que Deus, o que Deus fala, Deus cumpre. Então, ele olha naquela circunstância e o Senhor fala assim: eu entrego na tua mão Jericó e o seu rei. Eu entrego na tua mão. E às vezes o que nós precisamos entregar ao Senhor, para que essas muralhas intransponíveis sejam derrubadas. O que nos impede de entregar a Deus, para que nós possamos ter uma vida abundante, para que as promessas do Senhor se cumpram em nós todos os dias? O que nos falta? Que muralha que tem nos impedido que ela se caia? É a muralha da dor, da tristeza? É a muralha dos vícios? Que muralha que tem te impedido que ela caia? Não segure essa muralha, não se prenda nela, apenas deixe ela cair. Porque quando essa muralha cair, é que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver todas as promessas que Deus tem para a tua vida. E Deus então deu a promessa para esse povo, para essa geração, que aquelas muralhas, elas caíam. Todos lembram do navio Titanic, né? Quando ele foi formado, que ele seria um navio que ele jamais afundaria. Todos sabem dessa história. E ele afundou. Sabe por que ele afundou? Porque é Deus que tem todo o poder. Não há nada que com as mãos do Senhor Ele não possa fazer. E é isso também nas nossas vidas. Não há barreiras que Deus não possa quebrar. Não há muralhas intransponíveis que Deus não possa transformar e mudar toda a situação. Deus mudou a situação desse povo. Deus deu a eles promessas e eles acreditaram. Não foi as promessas de andar as 6 voltas que fez cair, e quando Deus fala na 7ª. E o primeiro ponto, assim, que quando eu comecei a ler esse texto, que no versículo 10, diz assim: Josué dera essa ordem ao povo: não gritareis, e nem levantareis a voz, e nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, gritai, então gritai. Sabe o que quer dizer isso, igreja? Deus, Ele trabalha no silêncio. Deus, Ele trabalha no silêncio. Quando a gente olha para a vida de Elias, a gente vê quando ele estava lá na caverna, que ele imaginou tantas coisas, e o que veio? Um vento calmo. Para nós ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos estar
em silêncio. Porque se nós não estivermos em silêncio, nós não conseguiremos ouvir a voz do Senhor. E aqui então, esse povo, por mais que eles davam as voltas, mas eles davam as voltas em silêncio. E isso que Deus tem para nós, quando nós queremos ouvir a voz do Senhor, quando nós precisamos entender o mover de Deus sobre nós, muitas vezes nós precisamos nos aquietar. Muitas vezes nós precisamos nos aquietar. Porque se nós não nos aquietarmos, se nós não ficarmos um pouco em silêncio, nós não conseguimos entender o mover de Deus, o que Deus tem para nossas vidas. E muitas vezes é momento de nós nos aquietarmos. Muitas vezes Deus quer isso de nós, que nós fiquemos um pouco quietos, para que Ele possa falar conosco, para que Ele possa tratar conosco. E se nós ficarmos na nossa afobação, na nossa vida agitada, nós não damos tempo, nós não damos espaço para que Deus possa agir na nossa vida. Então a gente vê esse momento onde Deus então diz isso para Josué, para que eles pudessem ficar quietos. Quando nós lemos lá no Salmo 105, que diz assim, que o Senhor é nossa luz e a nossa salvação, nós temos em mente assim, que Deus é o nosso tudo. Ele é a luz que dirige a nossa vida, Ele é a luz que dirige os nossos caminhos. E quando nós temos essa palavra dentro de nós, nós conseguimos ver o mover de Deus. Quando dele fala lá no começo lá, Josué, não aparte desse livro, não aparte da minha palavra, assim como eu fiz com o meu servo Moisés. Tenha essa palavra dentro do teu coração, medite nela de dia e de noite, não se aparte dela, porque é através dela que eu te instruirei. Você entende como que nós somos instruídos, igreja? É através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso maior manual que nós temos na nossa vida. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós temos ela ardente dentro de nós, nós conseguimos entender o que Deus tem para nós. Então as muralhas, aos olhos humanos, talvez por aquele povo, quando Deus fala com Josué, talvez na mente deles, no coração deles, uma cidade fortemente guardada. Eles talvez pensaram com eles, jamais isso cairá. Jamais esses muros virão no chão. Mas Josué não duvidou. Josué simplesmente, ele creu, ele confiou e ele acreditou, porque Deus já tinha dado uma promessa. E aqui no versículo 6, Deus então dá a promessa para ele, confirma a promessa. Eu darei essa cidade para vocês. Muitas vezes, nós deixamos de acreditar naquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, nós deixamos que as muralhas atrapalhem o nosso crescimento com o Senhor. Muitas vezes, nós deixamos que essas muralhas nos impedem de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sabe por que aquele povo, ele peregrinou 40 anos naquele deserto? Porque eles deixaram de acreditar nas promessas de Deus. Quando Deus fala que tiraria aquele povo daquele Egito, e lhes colocaria numa cidade que manaria leite e mel, eles não tiveram a paciência, eles não creram, eles não confiaram no que Deus tinha prometido para ele, para aquele povo. E aonde começou o quê? A murmuração, a reclamação. Era melhor ter ficado lá. Você entende como Deus deve ter ficado com o coração com aquele povo? Você imagina o coração de Deus olhando para aquele povo, e vamos dizer assim, um povo ingrato.
Quando Deus ouve o choro daquele povo, quando Deus ouve o clamor daquele povo, Deus então levanta Moisés para tirar eles de lá. E Deus dá uma promessa para aquele povo, que aonde Ele colocaria aquele povo, eles viveriam super bem, viveriam sobre a graça do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor, sobre os milagres do Senhor. E mesmo assim eles viveram os milagres do Senhor, mesmo assim Deus não desamparou eles. Deus deu o maná, Deus deu a carne, Deus cobriu eles durante o dia e à noite, Deus os protegeu, mesmo assim. Mas se você parar para pensar, se eles não tivessem sido tão rebeldes, seria essa a palavra, eles teriam conquistado aquela cidade, e eles teriam comido o melhor desta terra, como diz a palavra. Eles teriam vivenciado milagres, eles teriam vivenciado o poder de Deus sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, Deus cuida dos seus, independente se nós cremos ou não, se nós obedecemos ou não, o cuidado de Deus é soberano, o amor dele é grande. Mas aquele povo, eles não teve esse entendimento. Aquele povo, eles não teve o entendimento do amor, da misericórdia e da bondade de Deus sobre eles. E eles padeceram. Foram desobedientes. Todo mundo sabe da história. Fizeram um bezerro para adorar. Onde Deus tinha falado, somente a mim vós adorareis. Quantos ídolos nós temos adorado que não tem sido o Senhor? Quantos? O que você tem adorado que não tem sido ao Senhor? Será que nós também já paramos para pensar nisso? A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Só Ele é digno de todas as coisas. É só Ele que nós temos que adorar. Então muitas vezes as muralhas, elas não caem, porque nós não cremos. E a fé é a base de tudo, porque Jesus é a nossa rocha inabalável. E é nele que nós temos que estar firmados, é nele que nós temos que estar fortalecidos, porque Ele é tudo para a nossa vida. E quando nós olhamos para a vida de Josué, nós vemos que é um homem temente a Deus. Nós olhamos para a vida dele, é um homem que crê verdadeiramente no Senhor. É um homem que crê verdadeiramente na promessa de Deus. É um homem que confia verdadeiramente no Senhor. E é por isso que ele foi escolhido, por isso que o Senhor o escolheu, para poder governar aquele povo, para poder cuidar daquele povo. E eu imagino que não foi fácil para Josué. Imagina cuidar de milhares de pessoas, desobedientes, reclamões, que muitas vezes não concordariam. Isso faz parte da nossa natureza. Mas era um homem que estava firmado no Senhor. E aonde Deus deu estratégia para ele governar aquele povo. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos dar estratégia para nós vencermos as nossas muralhas. Deus quer que nós vencemos as nossas muralhas, mas nós precisamos renovar a nossa fé. Nós precisamos crer no Senhor, e essa fé tem que estar firmada em Cristo. Deus tem promessa para nós, igreja. Deus tem promessa porque está na sua palavra. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. A palavra do Senhor, há uns tempos atrás, eu fiz uma ministração e eu disse que está cheio de promessas. Nós precisamos ler e entender as promessas que Deus tem para nós. Nós precisamos entender e compreender o que Deus tem para nós, para que nós possamos vencer o dia mal. Quando eu estava meditando nessa palavra, veio assim na minha mente: quantas muralhas nós ainda temos que derrubar até Jesus voltar? Você já parou para pensar nisso? Quantas muralhas intransponíveis que surgirão na nossa frente,
que nós teremos que vencê-las até Jesus voltar. Não vai ser fácil. E como que nós vamos vencer essas muralhas? Firmados em Cristo. Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Não permitir que o mundo nos abale. Não permitir que as coisas do mundo nos atrapalhem. Não permitir que as coisas, os manjares que o mundo nos oferece, nos atrapalhem. Eu quero dizer para você que a nossa caminhada, ela não é fácil, ela é árdua. Esses dias eu ouvi uma ministração de um pastor dizendo assim, que ninguém quer trilhar o caminho estreito. Sabe por quê? Porque ele não é fácil. Mas é o caminho que vai te levar à tua salvação. É o caminho que vai te levar com Cristo. O caminho largo é fácil? Ele é. Porque no caminho largo ele pode tudo. Não tem nada a ver, porque não é pecado. Tudo pode. Não tem problema eu beber. Eu só não posso ficar embriagado. Mas a Bíblia fala. Tudo bem. Mas Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você é livre, mas você tem escolha. Te convém, mas você é livre. É lícito beber? Pode ser, mas te convém. Você já parou e perguntou para o Espírito Santo se está tudo bem você fazer isso? Os pecados que nós cometemos não é só bebida. O pecado que nós cometemos todos os dias, convém, mas é lícito. O Senhor se agrada? Então, o caminho largo é isso. Tudo pode, está tudo certo. Hoje tudo é normal. Hoje tudo é normal. Então, aí quando você vai pelo caminho estreito, que depende? Renúncias. Você abrir mão de tantas coisas. Abrir mão dói. Renunciar dói. Claro que dói. Você falar não para o pecado dói. Você falar não para a tua carne dói. De nós sabemos que nós precisamos matar nossa carne todos os dias, isso dói. Mas eu quero dizer para você, assim que Jesus sacrificou a vida dele por mim e por você, doeu bastante. Você imaginou a dor que Jesus passou por mim e por você? Carregar aquela cruz pesadíssima, que eu não sei nem quantos quilos, que era para mim e você está carregando. Aqueles pregos nas suas duas mãos e nos seus pés. Aquela coroa de espinho. Aí quando você olha, quando o texto fala que ele está indo lá para Getsêmani, que ele já está indo para a cruz, que ele sabe que quando ele está lá orando. E aí eu digo assim para você, você imaginou que muralha que Jesus teve que derrubar? Olha o tamanho da muralha que Jesus teve que derrubar. E o tamanho dessa muralha foi pela minha vida e pela tua. Olha as renúncias que Jesus teve que fazer para derrubar aquela muralha. Não foi poucas. Então nós temos o maior exemplo, igreja, que é Jesus Cristo. Nós temos o maior exemplo, que foi Jesus, que Ele se doou por nós. Que todos os dias você possa lembrar desse sacrifício dEle pela tua vida. Que quando chegar as dificuldades, lembra que Ele passou a maior dificuldade por mim e por você. E mesmo assim Ele não renunciou, mas Ele enfrentou tudo por mim e por você. Se está difícil, você não consegue achar uma solução, olhe para a vida de Jesus. Olhe para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Ele tem que ser o teu alvo. Jesus tem que ser a nossa referência todos os dias. E Ele deseja que nós apenas confiamos neles e cremos nele. Porque Ele é a razão do nosso viver. Jesus é a razão de nós estarmos de pé aqui hoje. Jesus, Ele é a razão de nós estarmos respirando. E Jesus foi a razão desse povo, porque eles creram na promessa do Senhor.
Eles não creram num homem chamado José, mas eles creram numa promessa. Eles creram na palavra do Senhor, que é a base da nossa vida. E eu quero compartilhar com você em Hebreus. Se você puder abrir sua Bíblia. Hebreus 11. Diz assim: a fé é a garantia do que se espera e a prova que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. E no versículo 5 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o busquem. É a palavra do Senhor. A fé é a fé que nos mantém de pé. E eu quero compartilhar no versículo 4 de Josué. É aqui que eu anotei. Versículo 4, 23 diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravesseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que atravessemos, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que também temais o Senhor, vosso Deus, para sempre. Isso daqui, essa parte, ela está dizendo assim, para nós dessa geração nossa de hoje, que nós possamos crer e entender que o poder de Deus é soberano, que Deus, Ele pode todas as coisas. E aqui essa referência diz assim: assim como Ele fez com o Mar Vermelho, Ele também fez com o Rio Jordão. Que rios que nós precisamos atravessar? Qual rio está difícil de nós atravessarmos? O vermelho ou o Jordão? Ou é os dois? Se é os dois, Deus vai te dar estratégia para você passar em terra firme, em terra seca. Deus vai te dar estratégia para você passar. Porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, e Ele opera maravilhas, Ele é soberano, é o Deus que faz milagre, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que reina nas nossas vidas, é o Deus que muda situações, é o Deus que fica em silêncio para trabalhar em nosso favor. Muitas vezes o Senhor, Ele se faz em silêncio em nós, e muitas vezes quando nós oramos, e nós oramos assim: Deus está mudo. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que o Senhor está ouvindo o meu clamor? Mas muitas vezes, Ele se aquieta para Ele trabalhar em nosso favor. E isso é realidade, igreja. Muitas vezes o Senhor trabalha em silêncio para o nosso próprio benefício. Para nós entendermos e enxergarmos que Ele é o nosso Deus. E que Ele pode todas as coisas. Não importa quantos anos ou quanto tempo você vai levar para derrubar a sua muralha. Mas eu quero dizer para você, se você crê no poder do sobrenatural do Senhor, a sua muralha, ela não vai ficar de pé, porque ela vai cair. E você vai ser vitorioso, porque a vitória o Senhor te dará. Apenas creia e confie. O que faz nos mover é nós acreditarmos no sobrenatural do Senhor. Quando eu olho para a vida de Ana e Abraão, a promessa do filho, porque Isaac era o filho da promessa. E quando eu olho aquele texto, eu vejo assim que Ana, ela simplesmente quis dar uma ajuda para Deus. E eu quero dizer para você que Deus, Ele não precisa da nossa ajuda.
E eu vejo assim que Ana, ela pagou um preço muito alto pela desobediência que ela teve, porque Ana, ela não creu na promessa que o Senhor tinha dado. Mas Abraão, ele confiou, ele creu. Tudo bem que ele também foi na onda dela, porque naquela época a gente sabe que precisava se deixar-se descendentes. E como estava chegando na velhice, eu acho que aquilo começou a inquietar o seu coração. Mas quando eu imagino Ana, eu vejo assim que ela não participou da vida daquele filho que a sua escrava Agar teve. Porque foi um filho que praticamente ela não criou. Um filho que praticamente não conviveu. E eu olho assim no meu íntimo, uma coisa assim que isso Deus falou no meu coração, que um filho que só lhe trouxe tristeza. Por quê? Desobedeceu. Quando nós somos obedientes à palavra do Senhor, quando nós somos obedientes às promessas do Senhor, tudo flui. E a Bíblia é clara que Deus tinha dado uma promessa para aquele casal. E que o filho daquela promessa seria uma grande multidão. Você entende quando Deus nos dá as promessas? Você consegue entender quando você crê e confia naquilo que o Senhor te prometeu, naquilo que o Senhor fará e ainda vai fazer nas nossas vidas? Talvez você não consiga entender agora, talvez você não consiga enxergar agora, mas Deus está lutando por você. Deus está dando força para que as suas muralhas caem. Deus está dando estratégia para que as suas muralhas caem. Apenas você precisa entender e compreender o tempo do Senhor. O tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas. E o Senhor, para cada um de nós, tem o seu tempo. Para cada um de nós, Deus tem as suas promessas. E nós vamos viver as nossas promessas que Ele tem para nós. No tempo dEle. Não desanime. Não perca a sua fé. Não permita que nada tire você de acreditar naquilo que o Senhor tem para você. Talvez a semana que você passou, a semana passada, não foi uma semana boa. Talvez foi uma semana de tantas lutas. Foi uma semana tão turbulenta. Mas não é porque aquela semana que passou foi tão terrível que essa não pode ser boa. Que Deus não pode fazer você viver o extraordinário nessa semana. Que Deus não possa abrir portas para você nessa semana. Que Deus não pode derramar abrir as janelas do céu em favor da tua vida nessa semana. Que Deus não pode te abençoar, você grandemente, ou no teu trabalho, nessa semana. Não é porque de repente você não conseguiu vender nada, que Deus não vai abrir uma porta para você vender essa semana. É uma outra semana, é um outro dia. Nós só precisamos aprender a confiar no Senhor. Vêm os dias bons, mas também vêm os dias maus. Mas os dias maus, o Senhor também está conosco. Não é porque nós estamos passando uma semana tão turbulenta, que o Senhor não está ali conosco. Ele está conosco. Ele estava ali no barco com os seus discípulos, naquela tempestade, ele estava com eles. O Senhor também está conosco nas nossas tempestades. Não importa a tempestade que você está enfrentando, não importa o vendaval que está atravessando, o Senhor está conosco, igreja, nos ajudando a passar essa ventania. Mas nós precisamos acreditar e confiar. Nós não precisamos dar ajuda para o Senhor, Deus não precisa da nossa ajuda, mas é nós que precisamos da ajuda dEle. Nós que precisamos da ajuda do Senhor. E eu quero complementar. Eu quero ainda continuar lá em Hebreus. Eu ainda quero ler aqui em Hebreus. No versículo 17, que diz assim: pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado.
Quando você olha para a vida de Abraão, quando Deus deu a promessa, como eu estava falando para você agora, para vocês, igreja, olha o tamanho da muralha que Abraão estava enfrentando. Você sabe que ele sabia que ele teria que sacrificar o filho dele. Todos sabem. Olha o tamanho da muralha que Abraão teve que enfrentar. E simplesmente ele obedeceu. Por quê? Porque ele creu. Sabe por quê? Porque ele sabia que nessa tempestade, Deus estava nela. Ele apenas confiou. Porque ele sabia que Deus tinha dado aquele filho. Que aquele filho era o filho da promessa da sua velhice. E no seu íntimo, eu acredito que ele deve ter pensado, se Deus está mandando eu fazer isso, porque ali na frente, Deus tem algo para que essa situação não prorrogue. Ele apenas creu e confiou, e ele obedeceu. E todos sabem da história, e quando ele vai, o que Deus fala? Abraão, ali está o cordeiro. Deus apenas, igreja, quer que nós sejamos obedientes. Quando Deus te der uma incumbência, apenas obedeça. Apenas obedeça. Não questione. Abraão podia muito bem questionar Deus. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? O Senhor tem certeza? O Senhor acabou de me dar um filho, agora o Senhor quer de volta? É isso mesmo que o Senhor quer? Ele não questionou. Ele não murmurou. Ele apenas obedeceu. E muitas vezes nós somos assim. Nós não somos obedientes. E muitas vezes também nós não cremos. Mas nós precisamos mudar. E é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos muda. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós somos moldados por ela. Nós somos transformados por ela. Quando nós temos a palavra dentro do nosso coração, nós conseguimos entender o mover e o agir de Deus. Quando nós lemos aqui, pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sabe por que ele fez isso? Porque ele entendeu e ele compreendeu que Deus tinha algo sobrenatural na frente. E Deus realmente tinha. E é isso que nós precisamos ter em nós. A fé, aquela fé inabalável, que muitas vezes não é fácil. Mas nós só conseguimos ter essa fé quando nós temos a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Aí no versículo 30, em Hebreus 11. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de rodeados por 7 dias. Pela fé, os muros de Jericó caíram, depois de serem rodeados por 7 dias. Não foi o grito que caiu o muro. Aquilo foi uma estratégia que Deus usou. De dar as voltas através daquela cidade. Deles ficarem em silêncio. Aquilo apenas foi estratégia de Deus. Para que o povo entendesse como Deus ia agir. Aquilo foi estratégia do Senhor, para aquele povo que estava lá dentro daquela cidade, entendesse o poder de Deus. Porque o povo dentro daquela cidade, eles não estavam entendendo o poder e a grandeza que Deus ia fazer. Eles apenas criam e acreditavam que aquela cidade jamais seria inabalável. Que aqueles muros jamais cairiam na mente deles. Porque eles não criam num Deus forte, poderoso, que pode todas as coisas. Um Deus que move céus e terra. Um Deus que muda toda a situação. Eles não tinham essa noção.
Eles não tinham esse entendimento. Eles apenas confiavam e acreditavam na força do braço deles, dos guerreiros deles, dos soldados deles. Eles achavam que mesmo aquele povo fazendo todo aquele cenário, andando, né, de um lado para o outro, tocando as trombetas, eu acredito que no íntimo deles, eles até riam, achavam graça, eram sarcásticos. De repente falavam: que povo louco é esse? O que esse povo está fazendo na frente da nossa cidade? Será que esse povo é sem noção? Eles acham que vão conseguir entrar aqui dentro, eles acham que vai destruir isso daqui. Talvez eles pensavam isso. Que povo é esse? O que eles desejam? O que eles querem? Mas Deus é estrategista. E Deus então fez toda aquela estratégia para que aquele povo confiasse e acreditasse. Não foi o grito no 7º dia que derrubou aquelas muralhas, mas foi o poder de Deus que fez aquela muralha cair e o povo entrar naquela cidade. Foi o poder de Deus, foi aquele povo crer e confiar que Deus iria fazer, que Deus iria fazer aquela muralha cair. E é isso, igreja, que o Senhor deseja, que as muralhas das nossas vidas caiam, através do poder de Deus. É nós confiarmos que Deus pode todas as coisas, que Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz para as nossas vidas, é a luz que governa o nosso ser. É a luz que endireita os nossos caminhos. É a luz que muda o nosso caráter. É a luz que nos transforma. E eu quero dizer para você: creia somente, confie naquele que te criou, naquele que te escolheu. Olha o privilégio que nós temos de sermos escolhidos pelo Senhor. Não foi nós quem escolhemos o Senhor, mas foi Ele quem nos escolheu. Olha que privilégio, olha que coisa mais linda. Nós somos privilegiados de sermos escolhidos dEle. Olha o privilégio que nós temos de termos a vida eterna, graças a Ele. O véu se rasgou quando Ele foi para a cruz, para que nós pudéssemos ter acesso íntimo com Ele. Olha quantas coisas nós temos através da vida de Jesus Cristo. Olha quantas coisas o Senhor, olha quantos benefícios o Senhor nos deixou. Você parou para pensar nisso? Quantos benefícios Jesus deixou para nós nessa terra? A nossa salvação, vida eterna, vida em abundância, saúde. Que no Isaías 53 fala que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, para que nós fôssemos sarados, para que nós fôssemos curados, transformados. Olha quantos benefícios, através da sua vida, Jesus nos deixou. E que nós possamos desfrutar livremente. Você já parou para pensar nisso? Os benefícios de um sacrifício, de uma vida, de um lugar que Ele tomou, que era para ser meu e seu. Que nós possamos, igreja, aproveitar tudo isso que o Senhor nos deu, tudo isso que Ele nos deixou, tudo isso que Ele tem nos proporcionado. O grupo de louvor já pode subir, por favor. Isso que Ele nos deixou, de nós termos em nosso coração a nossa vida eterna, uma vida que não tem preço, a nossa salvação que não tem preço. Tudo isso Jesus nos deixou para nós. Essa é a melhor herança que o Senhor nos deixou.
Olha quantos benefícios o Senhor nos deixou. Olha a herança que Ele nos deixou. Apenas se nós crermos e confiarmos nele, nós acreditarmos no tudo que Ele tem para nós, nós acreditarmos e confiarmos nas suas promessas, de nós acreditarmos e confiarmos na sua palavra. A palavra do Senhor é o nosso maior manual para que nos mantém de pé todos os dias. É a palavra do Senhor, como eu disse, eu vou repetir novamente, que contém várias promessas do Senhor para cada um de nós. E às vezes nós deixamos de viver promessas porque nós não cremos, porque nós não confiamos no dono do ouro e da prata. Nós somos filhos dos reis, Senhor dos senhores. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata, aquele que não deixa nos faltar nada. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E que jamais nos falte a paz, a força, a esperança, a sua presença principalmente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer mal algum, porque tu estás comigo. Você já parou para pensar que você não precisa temer o vale da sombra da morte, porque o Senhor está com você? O Senhor é conosco, igreja. Que nós possamos experimentar as promessas do Senhor. Não existe rio que nós não conseguimos atravessar, porque quando você tiver um rio na tua frente, um mar, não seja o que for, o Senhor está do teu lado, te dando estratégia para que você consiga atravessar. Amém? Vamos ficar de pé. Esse momento, abra seu coração. Que muralhas que você precisa derrubar? Quais são as promessas que ainda você está esperando e por que você ainda não conseguiu ainda receber? Por que você ainda não conseguiu ainda vivenciar essa promessa que o Senhor tem deixado para você? O que está impedindo você de avançar as muralhas que estão na sua frente? O que está impedindo você de ver as promessas maravilhosas que o Senhor tem para você? Que nessa noite você possa refletir. Não se preocupe porque a sua semana passada foi ruim, mas creia que essa semana será maravilhosa, porque o Senhor é com você. Se você não conseguiu derrubar suas muralhas da semana passada, mas o Senhor vai te dar força e estratégia para que você derrube dessa semana, porque Ele é o nosso Deus, e nós temos livre acesso a Ele. Basta apenas nós entregarmos o nosso coração e crer na soberania dEle em favor das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Acredito que todos nós temos as muralhas, temos as dificuldades, os mares para atravessar, mas como diz os Salmos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Diga assim comigo, igreja: o meu socorro, mais forte, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Às vezes Ele permite as muralhas, Ele permite as adversidades, as lutas, os problemas, as enfermidades. Ele permite, para depois Ele mostrar o braço forte, para depois Ele mostrar as estratégias que Ele tem. E as pessoas vão olhar e vão dizer: quão grande é o Deus que esse homem, ou esta mulher, ou esta família serve, porque olha o que eles passaram, e olha onde o Senhor os colocou. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos encerrar o nosso culto, vamos para a nossa casa, crendo que o mesmo Deus que conduziu a vida de Josué, o mesmo Deus que conduziu a vida de Abraão, o mesmo Deus que guardou a vida de Daniel naquela cova dos leões, está conosco e nos dará a vitória. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por este culto.